Fala pessoal, vamos tratar sobre o jogo do Internacional e as reflexões importantes em relação ao que vem sendo o Internacional neste final de ano, até como lição pensando na próxima temporada. Tá chegando agora, te inscreve no canal, muito importante tu inscrito no canal, esse é um canal nosso de Colorados, rumo a 100 mil inscritos, dá joinha sempre, é importante para reforçar o nosso canal, onde a gente analisa as coisas do Internacional e, por exemplo, analisa o que aconteceu hoje. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nós tivemos num primeiro momento, depois da perda do título na Copa do Brasil, um desmoronamento psicológico. Não digo compreensível, mas explicável, porque perdemos uma Copa do Brasil em que a expectativa era ganhá-la de todos nós torcedores e certamente dos jogadores do Inter. Essa queda psicológica, por exemplo, tirou o técnico Odair Hellmann. Mas nós tivemos uma evolução depois da vinda do Zé Ricardo, e eu não sei se devo acreditar isso ao Zé Ricardo, mas nós tivemos um desmoronamento tático. Gente, o Internacional no jogo contra o São Paulo foi um time, de novo, vulnerável defensivamente, e eu venho falando sobre isso há algum tempo. Foi um choque depois da saída do Odair até agora, no que diz respeito às questões defensivas. O Inter passou a ter uma vulnerabilidade defensiva que não tinha. O Internacional passou a ter... Eu lembro quando o Odair assumiu o Internacional, que eu falei, olha, o Inter precisa ter uma transição mais rápida. O Odair fez um movimento e em determinado momento nós tínhamos uma transição, uma passagem muito rápida. Nós voltamos a ter uma transição muito lenta. Nós demoramos horas para ultrapassar o meio-campo e chegar no sistema ofensivo. Nós temos falhas importantes no que diz respeito aos lados do campo, tanto atrás quanto na frente. Nós não produzimos com os laterais na frente e nós somos vulneráveis nas costas deles atrás. O Internacional não consegue chegar com qualidade até o seu centroavante, em raras exceções isso acontece, e aí entra a produção de meio campo. Eu citei aqui vários setores do time com problemas. E se eu estou citando como um todo esse tipo de problema, eu estou falando sim de uma queda tática importante do Internacional no final de ano. De novo, se tem que tirar alguma coisa positiva disso, é justamente o escancarar de tudo aquilo que a gente está vendo que o Internacional precisa melhorar. Não tem nada sendo mascarado neste momento. Não, está tudo sendo jogado na nossa cara em relação aos problemas e às deficiências do Internacional. E eu não vou falar só taticamente não, eu não vou falar só psicologicamente não, eu vou dizer que tecnicamente também algumas coisas estão sendo escancaradas do que nós precisamos mudar. Nós precisamos avançar em qualidade da produção do meio campo, precisamos avançar em qualidade nas laterais do campo. A expectativa criada pelo Internacional no seu torcedor este ano, quando chegou à final da Copa do Brasil, era de retomar a sua rota de títulos importantes. E nós não chegamos à decisão da Copa do Brasil por acaso. Nós chegamos jogando um bom futebol. Nós perdemos porque faltou algo mais, eu também já disse isso. Mas esse desmoronamento, depois, psicológico, tático e técnico, depois que acabou a Copa do Brasil, fazendo com que, por exemplo, a gente ainda tenha que pensar em algumas coisas para a vaga Libertadores, a vaga direta, depois de hoje ela foi para o espaço. Mas isso tudo fez aparecer aquilo que precisava aparecer e que o Internacional precisa mudar. Tem muita coisa que precisa melhorar no Internacional para que a gente efetivamente imagine um Inter vencedor em 2020. O Internacional não pode ser dependente do D'Alessandro, que até ficou no banco hoje. Eu entendi a tática do Zé Ricardo, mas ela não funcionou. Nós temos que ter alternativas, nós temos que ter as alternativas principais e as secundárias muito mais qualificadas no que diz respeito à produção de meio campo. Nós temos que produzir, nós temos que chegar melhor. Se nós temos um centroavante diferenciado, nós temos que fazer com que a bola chegue com qualidade a ele, porque senão de nada adianta. De nada adianta. Nós não podemos entrar mais um ano discutindo as nossas laterais, eu estou cansado disso. Nós estamos fazendo isso há muito tempo, há muito tempo. Nós temos dois zagueiros maravilhosos que não vão salvar sempre, se o sistema como um todo não os proteger, e o sistema defensivo como um todo. O Internacional tem algumas decadências técnicas também, de alguns jogadores que rendem muito mais. Isso também tem que ser entendido, o que aconteceu, por que aconteceu isso. Eu não vou poder citar sempre a Copa do Brasil como abalo psicológico 3, 4 meses depois. Embora a explicação seja o abalo psicológico, há a necessidade, num grupo experiente, de que essa recuperação psicológica já tivesse acontecido. Então, eu estou muito preocupado com essa reta final de campeonato. E que bom que eu esteja preocupado
com tudo aparecendo na minha cara e na sua também que está assistindo. Porque assim a gente tem a noção clara, e imagino que os dirigentes do Internacional também, de tudo que precisa ser modificado para a próxima temporada. Hoje foi um horror. Dá joinha aí, te inscreve no canal.